Gravando. Senhor Jesus Cristo, Pai amado meu e Deus meu, nos ajude em misericórdia, Pai amado, a entender a sua palavra, Pai. Quebranta os nossos corações, Senhor. Tira tudo aquilo que não te agrada. Senhor Jesus Cristo, me ajuda a falar, Senhor Jesus Cristo, para os meus irmãos de ti. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, pessoal, a gente vai falar nesse vídeo aqui sobre a segunda pessoa da Trindade. Por que pessoa? Porque pessoa no dicionário é alguém que é da raça humana, criatura ou é um indivíduo. Um indivíduo, pesquisando no dicionário, você vai ver que é todo aquele que tem características em si. E na filosofia, uma pessoa é todo aquele que consegue raciocinar. E nosso Deus consegue raciocinar e ele tem características. Mas agora não vamos entrar muito a fundo nesse assunto sobre Trindade, mas vamos entrar sobre a pessoa de Cristo. Quem é Jesus? Bom, pelo que nós todos sabemos, com base em Filipenses capítulo 2, versículo 6, eu falo que Jesus é Deus. Não só eu, mas vários teólogos estudiosos, há mais estudiosos que eu, pois eu basicamente sou convertido desde o ano passado. Tem gente que estudou sobre Jesus, teólogos muito bons, e falam que Jesus é Deus. E não só eles falam, como está evidente no rosto das escrituras que Jesus é Deus. Exemplos também são quando Tomé chama Jesus de Deus meu, ou seja, lá um capítulo antes do final do Evangelho de João, ou no último, não sei dizer ao certo. Mas esse é Jesus Cristo, nosso Deus. Agora vamos falar sobre por que ele decidiu vir. O porquê de Jesus vir está lá em Isaías 53, que é para salvar as pessoas. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para sofrer a raiva, a ira de Deus sobre ele. Vocês vão entender mais sobre por que a gente fala de Jesus e Deus como se fossem pessoas separadas, mas não são. A gente vai entender isso ao longo do que a gente vai falando. Mas Jesus, ele vem para sofrer a ira de Deus pelos pecados do seu povo. Sim, e Jesus aqui, ele vem para isso, justamente para isso. Isaías 53 explica diretamente o motivo. Jesus Cristo teve um nascimento normal, ou seja, mas com uma exceção. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, e de Lucas, provavelmente você vai achar que o nascimento de Jesus não foi com coabitações, relações entre José e Maria, pois eles ainda não eram casados, eram noivos. E José, ele não teve relações com Maria, então Jesus não nasceu de José, mas Jesus, ele veio com o Espírito Santo que o colocou no ventre de Maria. E aí Jesus nasceu, teve um nascimento de 9 meses, ou seja, ele ficou na barriga de Maria 9 meses, pelo que tudo indica, pois Jesus estava sujeito a passar por todas as nossas coisas. E Jesus Cristo, ele tem sua humanidade mostrada ainda em Lucas 2,52, que Jesus, ele mostra que Jesus teve 12 anos. Se ele teve 12 anos, então quer dizer que ele se sujeitou, por própria escolha e vontade, a se sujeitar, ou seja, ele quis ficar com o corpo como o nosso, porém ele não pecou em todas as suas tentações, a gente já chega lá, mas Jesus, ele passou por esse processo de crescimento e ele foi bebê, foi recém-nascido, foi um bebê já crescido, foi criança, foi adolescente, foi pré-adolescente e por fim adulto. E a gente vê isso muito bem lá em Lucas 2,52, que fala sobre que fala que Jesus, ele estava debatendo com os sacerdotes, porque Jesus, ele estudava a Torá, e Jesus, ele passou, a Bíblia fala que ele estava se desenvolvendo estruturadamente em sabedoria. Jesus Cristo, eu não marquei esse versículo aqui, mas por favor procure, está em Tessalonicenses, a 1 Tessalonicenses, em um dos capítulos de Hebreus, mas que fala que Jesus, ele veio ao mundo e se sujeitou ao ser humano, ou seja, vários estudiosos creem que Jesus, e eu também, mesmo que eu não tenha ido mais profundamente, mas Jesus teve alma também, ou seja, corpo-alma, senão ele não seria um ser humano total, e ele veio para se tornar ser humano
porque ele era nosso sacerdote, ou seja, como nós vemos no livro de Romanos, Jesus Cristo vem como o novo Adão. Adão, no caso, humanidade, que Adão significa humanidade. Jesus vem para ser a nova humanidade daqueles que se sujeitam a ele, aqueles que o Espírito Santo modificou a mente e trouxe a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele teve sua morte dolorosa demais e suou sangue, que até pela ciência, uma anatomista que eu vi, Anatomia da Cruz, procure aí o vídeo, que fala sobre ser possível sim suar sangue em vários momentos de estresse. Jesus, ele suou sangue sim, teve uma morte fria e dolorosa e angustiante, e nós podemos ver que Jesus Cristo sofreu sim e se auto-humilhou, como nós vemos em Filipenses 2, 6 e Hebreus 7, 9, que foi pela remissão daqueles que viriam a aceitar Jesus, a entregar sua vida a Jesus, não porque eles podem, mas sim porque o Espírito veio e trouxe a eles essa misericórdia divina. E nós podemos ver mais para frente também que o Espírito, o próprio Espírito Santo, ele testifica que Jesus veio em carne. O que é testificar? Você me pergunta. Testificar é a mesma palavra de testemunho. Então, o Espírito Santo meio que ele fala, como é que eu posso explicar isso? Ele meio que prova. E o Espírito Santo é aquele que habita em Jesus e é o Deus vivo, junto com o Pai, Filho e Espírito Santo. Lógico. E ele testifica que Jesus, ou seja, ele prova que Jesus vem em carne. Isso você vai ver em 1 João 4, 2. Ok, Jesus Cristo passou por todos esses procedimentos. Foi tentado, isso você pode ver lá em Hebreus. Eu já falei, né? Não cheguei a falar os versículos, mas em Hebreus 4,15 e em Lucas 22:42 você dá para ver mais sobre a humanidade de Cristo, sobre mais a Jesus homem. Pelo fato dele ser 100% homem e 100% Deus. E nós podemos ver que após a sua morte, Jesus Cristo ele vem e ressuscita em corpo glorificado. O que é corpo glorificado? É um corpo parecido com o nosso, com a mesma aparência com o nosso, mas esse corpo, ou seja, ele não pode mais ser tentado, porque ele não tem mais essas tendências ao pecado, e ele não morre. Não significa que Jesus pecou, tá, gente? Mas Jesus não pode ser mais tentado, como ele foi enquanto estava aqui na terra, antes de morrer. Ele não pode ser tentado, não pode morrer, não pode... E a Bíblia chama o corpo, aparência com o nosso, de corpo... Agora não vou me lembrar a palavra, mas é alguma... enfim, é um corpo que virá ao pó. Mas o corpo glorificado, ele vai ser um outro corpo, que aqueles que receberam a Jesus vão ter. Ou seja, não morrerão, não envelhecerão, não nascerão de novo. E é um corpo santo, por assim dizer. Isso você pode ver em 1 Coríntios 15, 42, João 20, capítulo 20, versículo 27 a 28, Filipenses 3, capítulo 3 até o versículo 20, que fala sobre essa glorificação. Tirando conclusão de tudo que nós vemos, quem é Jesus? É o Deus que se tornou homem. Jesus Cristo deu a sua vida em prol de outras pessoas que não queriam. Jesus Cristo é o Deus encarnado, aquele que veio, aquele que era, que é e que há de vir. Jesus Cristo é o nosso noivo, como é chamado também lá em Apocalipse. Essa é a pessoa do Deus, a pessoa do Filho, aquele que veio, é o nosso noivo, é aquele que sofreu as nossas angústias, é aquele que após a nossa conversão se torna o nosso sacerdote. Jesus é Deus. Jesus sofreu as nossas tentações. Jesus Cristo é aquele que é, que era e que há de vir. Essa é a pessoa do Deus Filho, aquele que se tornou homem, aquele que foi enviado de Deus e se sujeitou. E enquanto estava aqui, a sua vontade carnal, é por isso que Jesus Cristo fala que ele não sabia o dia que ele ia voltar. Isso ele falava como homem, como carne, ele se limitava. Não significa que ele não era Deus, tá bom, gente? 100% carne, 100% homem. Mas significa que ele, pela carne, ele não sabia. Tinha vontades pela própria carne, como ele fala com Deus
com Deus Pai, que não significa que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 deuses, mas isso é assunto pro último vídeo. Mas ele fala que não fosse a vontade dele que fosse feita, mas sim a vontade de Deus Pai. Então nós podemos ver que sim, Jesus sofreu as nossas enfermidades. Jesus Cristo teve o pecado todo de todos aqueles que Deus... Sabe, é uma coisa incrível. Mas os pecados foram jogados em cima de Cristo. E Jesus sofreu as nossas iniquidades. Como diz lá em Isaías, e pelas suas transgressões nós fomos sarados. Nós, aqueles que se sujeitaram a Jesus, aqueles que o Espírito Santo salvou. Eu pelo menos creio que Jesus derramou a sua alma por aqueles... Com certeza, a maioria das pessoas vão crer comigo. Na verdade, eu não vou expor muito minha opinião. Na verdade, isso é assunto para outro vídeo, se vocês tiverem curiosidade. Mas esse é o ponto. Jesus Cristo é aquele que sofreu. Jesus Cristo é aquele que passou por todas as coisas que nós passamos. Mas Jesus Cristo tem uma promessa. Não é de dinheiro, nem de vida boa, mas é de arrependimento. Gente, esse é o nosso Deus, Jesus Cristo, aquele que se tornou carne. Repeti de novo, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que eu suma e Deus apareça. Que eu diminua cada vez mais. E espero que vocês tenham tido um ótimo vídeo, uma ótima experiência. Fiquem com Deus e até a próxima.